Você começou na espiritualidade extremamente cedo. Você começou porque alguém te direcionou para começar? Alguém te introduziu na religião? Ou isso aconteceu e é uma força divina? Não, eu comecei na religião porque com 4 anos de idade eu comecei a apresentar alguns problemas de saúde. Eu paralisava das pernas para baixo, eu não conseguia engolir líquido, que eu ficava roxo e desmaiava. E aí acabava parando no hospital e quando chegava na porta do hospital eu melhorava. Minha mãe viajou comigo, fez de tudo para que eu melhorasse, eu não melhorava. E aí uma tia minha pediu para que ela me levasse ao hospital, ao terreiro, para poder, dentro do terreiro, ela fazer essa averiguação para ver se poderia ser alguma coisa espiritual, né? E aí eu fui ao terreiro e aí lá eu encontrei com um Exu chamado Meia-Noite. E esse Exu falou para minha tia, falou, olha, pode levar ele embora, ele nunca mais vai ter o que ele estava tendo, os problemas que ele estava tendo. Mas a partir desse momento ele também nunca mais sai daqui, ele tem que frequentar, ele tem que desenvolver, evoluir, porque um dia ele vai ser um grande babalorixá. Grande eu não sei, mas babalorixá eu já sou. Você é extremamente jovem, né? E o que a gente tem como estereótipo de pai de santo é que sempre seja uma pessoa já mais velha, até por conta da iniciação e de todos os processos que, tecnicamente, alguém tem que passar para se tornar um pai de santo. Por isso que eu queria entender seu início tão jovem. Você tinha 4 anos quando você primeiro foi ao terreiro. Eu fui ao terreiro e com 14 anos... Aí me iniciei na Umbanda e com 14 anos de idade eu me iniciei ao Candomblé. Ah, então você fez essa mudança. Eu fiz uma transição que não é bem uma transição, porque eu continuo cultuando a Umbanda na minha casa também. Então eu cultuo a Umbanda e o Candomblé na minha casa. E não tem problema alguém cultuar ambas as... São religiões, por mais que diferentes, mas bem com uma base de matriz africana, né? É porque o brasileiro ele tem essa necessidade do culto à ancestralidade. Quando os primeiros negros a chegarem no Brasil, aqui no Sudeste principalmente, no Sudeste, Sul, foram os negros banto. Então o que acontece? Quando os negros banto, eles cultuavam estritamente a ancestralidade, era o principal culto dos negros banto. E a gente, por ter essa origem, por ter esse princípio no Brasil, a gente tem muito essa necessidade do Exu da Pombagira, do Preto Velho, do Caboclo, e isso é um culto da Umbanda, que existem aí as antigas casas de fortuna, existem almas de Angola, entre outras coisas que antes da Umbanda, fundamentada por Zélio Fernandes de Moraes, já existia esse culto, né? Mas depois o que colocou no papel foi Zélio Fernandes de Moraes, colocou a Umbanda no papel e a gente acaba falando Umbanda. Mas tem toda essa linhagem que a gente acaba tendo que cultuar, é necessário pra gente. E também tem o Candomblé, que é uma religião diferente, que tem o culto ao orixá, e a gente consegue colocar elas, assim, basicamente no mesmo espaço. Não é no mesmo espaço, são coisas separadas, mas a gente consegue fazer isso dentro do mesmo espaço, e as duas são muito necessárias pra gente. Quais são as diferenças mais pontuais que você diria que tem entre Candomblé e Umbanda? Aí é polêmico, né? Assim, a diferença é que a Umbanda ela tem culto à ancestralidade, não culto ao orixá. O Candomblé tem culto ao orixá. O que é muito criticado por muita gente, porque acredita-se que existe Ogum na Umbanda, existe Oxum, existe Iemanjá, né? Mas, assim, se a gente for parar para ver, não é o orixá em si, da forma que é cultuada no Candomblé. Ele é um falangeiro, que as pessoas costumam dizer. É uma entidade que traz esse nome como referência. E dentro do Candomblé a gente cultua o orixá de uma forma parecida mais com o que o africano fazia. E aí a gente tem até uma escada, né? Se você for para o Ifá, é mais parecido ainda, e se você for para o Efsim, Orixá e Bilha, é exatamente como o africano faz. A gente reproduz no Brasil a mesma coisa que o africano reproduz. São várias instituições, cada uma delas cultua orixá de uma forma diferente. Você citou, inclusive, também brevemente a questão, como é que era na Nigéria, que foi da onde começou a religião, e tem toda essa questão de ser meu ancestral ser de fato da Umbanda ou do Candomblé, né? Foi uma pergunta que fizeram de meu orixá é meu ancestral. Não, orixá não é o meu ancestral, né? Por mais que a gente acredite que o berço da humanidade é Ilé-Ifé, hoje a gente sabe que Ilé-Ifé é o berço da humanidade, da humanidade Yorubá, né? Da comunidade Yorubá, dos Yorubás, né? Não do planeta. Então, assim, Ilé-Ifé é o berço da cultura Yorubá, não é o berço do mundo. Então, o africano, ele não vai ser o meu ancestral direto, né? O orixá, ele não vai ser o meu ancestral direto. E a gente tem que entender uma coisa que a gente não consegue entender dentro do orixá. Vamos lá. Existe uma coisa chamada Eborá e existe uma coisa chamada Irumolé. O que é o Eborá e o que é o Irumolé? O Eborá não é Xangô que viveu na Terra. Vamos colocar o exemplo de Xangô, né? Não é Xangô que viveu na Terra. Telaokô foi um homem que era representação de Xangô, né? Representação não é ser a divindade, né? Se você for colocar aí a divindade que seria correspondente a Xangô, se chama Oranfé, né? Dentro da minha família de Ifá, já falei, sou da família Aoreni, a gente é da família de Ilé-Ifé, do clã Oquetache,
Então, a gente está acostumado a quê? A gente cultua o Irumolé, a gente cultua a divindade que está no céu, a divindade que ela não veio para a Terra, a gente tem essa crença. Essa divindade não veio. Existiram eborais, representações dessa divindade na Terra, como o Telaocô foi um deles, e existem outros para outros orixás, né? Então, o que acontece? Dentro dessa questão, né, Oranfé, que seria o Irumolé, eu não tenho como ter a ancestralidade dele, porque ele é uma divindade. E eu não tenho ancestralidade com Telaocô, com Xangô, porque eu não nasci em Oió, minha família não veio da cidade de Oió. Então, quando a gente fala que Orixá é o meu ancestral direto, é um pouco complexo, né? Não tem muita lógica. Então, quando a gente fala da questão... Por isso a gente no Brasil tem tanta necessidade do culto ancestral, Exu, Pombagira, Caboclo e Preto Velho, né? Os nossos verdadeiros ancestrais são os índios. Né? São os caboclos que viveram, que antes de tudo chegar aqui, eles já estavam aqui. Então, esse é o meu ancestral. E no Brasil a gente acaba esquecendo muito de cultuar o meu ancestral. Qual é o meu ancestral? Né? E aí eu acabo cultuando muito o ancestral do africano. E, tipo, não é bem assim. É a mesma coisa que a gente tem no culto a Egungun. Egungun é o meu ancestral? Quem é Abaunlá? Ele não é o meu ancestral, ele é um ancestral do africano. Ele é um ancestral que veio de lá. Agora, qual é o meu ancestral? Então, dentro da minha família de Ifá, a gente cultua uma coisa chamada Lobodjo. O que seria o Lobodjo? O Lobodjo é o Apaiku, né, que é a ferramenta ali, o assentamento onde fica o Egungun, e ali é um portal. Eu acredito que aquilo seja um portal. E aquele portal é o portal onde eu vou me conectar à minha ancestralidade, e não a do africano. E a gente tem muito essa divergência.